Olá, seja bem-vindo à Clínica de Coaching. Hoje eu quero apresentar a você o nosso curso de coaching chamado de Coaching para Transformação de Competências. Esse curso surgiu da necessidade, da demanda de vários profissionais por um instrumento que pudesse ser mais eficaz, mais simples de aplicação e tivesse uma efetividade junto aos seus clientes no seu trabalho de coaching. Agora você pode se perguntar, por que mais um curso de coaching? Na medida que existem tantas formações no Brasil para um trabalho de coaching, por que então mais um curso de formação? Mais um curso de coaching? Nós começamos a observar que existia uma necessidade de apresentar um diferencial, porque hoje existem muitos profissionais de coaching, mas de um modo geral a oferta de cada um deles do seu trabalho de coaching para os clientes é muito semelhante. Então nós pensamos naquilo que nós tínhamos nessa experiência de 30 anos, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento profissional e pessoal, do que diferenciava o nosso trabalho e que poderia ser também oferecido para o profissional que quer e deseja trabalhar com coaching. Além disso, nós percebemos que poderíamos oferecer o nosso método, que apresenta uma forma segura, fácil de aplicação pelo profissional de coaching. O outro diferencial do nosso curso é o foco na mudança de atitudes e de comportamentos, visando exatamente o resultado que o seu cliente busca no processo e no trabalho de coaching. Além disso, a nossa proposta é fazer um curso que caiba no seu bolso, ou seja, que tenha um custo compatível com a realidade e que possa ajudar você no seu trabalho de profissionalização no coaching. Um outro grande diferencial nosso é que nós estamos focados em aplicações práticas, aplicações que realmente podem levar o seu cliente a um processo de transformação. Agora, a quem se destina esse nosso curso? Então, um dos profissionais a quem se destina esse curso são aqueles que desejam se apropriar de uma formação em coaching e querem um roteiro seguro, sistematizado, para poder estruturar as suas sessões de coaching junto aos seus clientes. Outros são aqueles profissionais que já fizeram formação em coaching em alguns outros institutos, mas não se sentem seguros, porque tem uma série de práticas, uma série de técnicas, mas não sabem como encadear isso num programa, numa forma sistematizada de trabalho junto ao seu cliente de coaching. Além disso, esse curso se destina também àqueles profissionais que querem desenvolver, querem se apropriar de recursos eficazes que podem ajudar o seu cliente a alcançar os resultados no trabalho de coaching. Então você vai aprender, por exemplo, a estabelecer um programa com o seu cliente, onde ele pode escolher se ele vai querer um programa de 6 sessões ou de 12 sessões, para você poder então estabelecer um objetivo e um roteiro de como trabalhar com o seu cliente. Inclusive, de como em algum momento, ao longo, por exemplo, dessas 12 sessões, o seu cliente vai perceber que talvez precise de mais sessões. E você então vai aprender a como conduzir isso de forma que você possa estabelecer um contrato com o seu cliente muito proveitoso para ele e para você como profissional de coaching. Outra coisa que nós vamos ensinar a você não é só uma questão de técnicas, a informação de técnicas, mas como levar na aplicação dessas técnicas ao seu cliente poder refletir sobre a aplicação dessas técnicas no seu dia a dia e muito mais. Ele ter a experiência que possa efetivamente levá-lo a uma transformação de atitudes, uma transformação de comportamentos e o que nós pretendemos que ele alcance aquele objetivo que ele está buscando de desenvolvimento no processo de coaching com você. Então, para atender esse diferencial do nosso curso, nós vamos ensinar a você diversos recursos práticos e vivenciais que vão tornar o seu trabalho muito mais efetivo junto ao seu cliente. Vamos ensinar a você, por exemplo, como utilizar as constelações sistêmicas, um processo vivencial muito interessante no processo de transformação do seu cliente, na mudança de comportamentos dele, em diversos aspectos que nós trabalhamos no coaching, no nosso método. Também vamos ensinar você, por exemplo, o recurso da personificação, um método muito potente
não só para a identificação de bloqueios, de emoções destrutivas, de crenças inconscientes, mas também no trabalho do despertamento de potenciais adormecidos que vão auxiliar o seu cliente a alcançar os resultados que ele está buscando junto a você no seu processo de coaching profissional ou pessoal. Outra coisa que você vai aprender é como de fato trabalhar quando no processo de coaching você vai precisar trabalhar com o seu cliente com o aparecimento de bloqueios, emoções destrutivas, crenças inconscientes que são limitantes, que dificultam aquele alcance e o objetivo que ele está pretendendo, como despertar potenciais adormecidos e que eles se transformem em recursos para o seu cliente, como trabalhar decisões complexas que o seu cliente às vezes precisa fazer e não tem recursos para o processo decisório, ou então como ele vai trabalhar em conflitos de relacionamento, problemas de relacionamento na empresa, na família e que podem estar determinando a dificuldade dele. Nós temos então uma série de recursos práticos para que você possa, já saindo do primeiro módulo do curso, com recursos suficientes para começar o seu trabalho de coaching junto ao seu cliente. E uma outra coisa muito importante é que, além de oferecer os instrumentos básicos que os cursos normalmente de coaching oferecem, de ajudar o seu cliente a estabelecer uma meta, a fazer um plano de ações, nós estamos preocupados em fazer com que essa meta, essa situação desejada do seu cliente possa estar de fato alinhada com o propósito de vida dele. Nós estamos muito mais preocupados em ajudar você a entender e aplicar formas de fazer com que o seu cliente responda essa pergunta. Será que essa meta que você está estabelecendo é boa de fato para você? Faz sentido para a sua vida? Isso então você vai aprender nesse nosso curso de formação de coaching. Agora, muitas pessoas me perguntam em relação a essas diferenças do curso de coaching, dos cursos de coaching em geral, o que torna realmente um programa de coaching efetivo? E nós, na nossa experiência de 30 anos, observando e trabalhando com programas de desenvolvimento de profissionais e de pessoas, percebemos que um programa de coaching ele só é efetivo se ele consegue atender a alguns requisitos, como esses. Um programa de coaching, para ser efetivo, ele tem que ser congruente com uma certa visão de homem. O que nós observamos muitas vezes é que alguns programas de formação de coaching, eles oferecem várias técnicas, recursos que são muito eficazes, mas que não oferecem ao aluno um certo entendimento da visão de homem, da visão de psiquismo que faz com que aquelas ferramentas, aqueles instrumentos tenham a sua efetividade. Um outro ponto que é fundamental para a efetividade de um programa de coaching é que ele tem que ser coerente com uma proposta de desenvolvimento dessa visão de homem que se tem. Então, se um programa não tem uma visão de um homem compatível e uma proposta de desenvolvimento desse homem, nós não vamos ter tanta eficácia no treinamento, na apropriação de técnicas que muitas vezes soltas não vão ajudar o seu cliente a chegar aonde ele quer chegar. Uma outra coisa que é muito importante no processo de efetivação, de efetividade de um programa de coaching, é que ele não dê apenas informações, tanto para o aluno como para o cliente. Nós já percebemos que uma pessoa ela só consegue empreender uma mudança efetiva se ela consegue ter informações que ela precisa ter para poder pensar nisso, ela precisa refletir sobre aqueles conceitos na sua própria vida, mas principalmente ela precisa experimentar aquele conceito, aquela nova visão para de fato incluir aquilo num novo comportamento, numa nova atitude. Então, tanto no programa de formação como depois junto ao seu cliente, a informação, a reflexão e a experiência são fundamentais para que o seu trabalho seja muito mais efetivo. O outro aspecto que torna um programa de coaching efetivo é que esses recursos, as técnicas, os instrumentos, as atividades que são ensinadas, elas levem de fato a uma experiência e um processo de mudança de atitudes e de comportamentos. Nós vamos ver que muitas vezes, por não considerar a origem de fato da mudança, da possibilidade de mudança de um comportamento, a tendência é que uma determinada atividade ou um treinamento de coaching fique superficial, ou então depois de um certo tempo ele se perca, porque a gente de fato não conseguiu internalizar como uma proposta de mudança. E o último ponto que torna um programa de coaching efetivo é que ele de fato leve o seu cliente aos resultados que ele está buscando.
Se não tiver essa produção de resultados, um programa então demonstra que não tem uma estrutura ou que não tem uma efetividade que se busca não só para o aluno que a gente está formando, mas também junto ao seu cliente no trabalho que você vai empreender posteriormente com ele. Então é exatamente por conta disso que no nosso curso nós vamos mostrar para você qual é a visão, a nova visão de homem que a gente tem estabelecido e que tem dado sustentação ao nosso método ao longo desses 30 anos nos programas de desenvolvimento profissional e de desenvolvimento pessoal também. Você vai, por exemplo, aprender como lidar com essa proposta de mudança de atitudes que nós falamos há pouco, para que ela seja efetiva. O que acontece muitas vezes é que as propostas de atividades, de mudanças, elas se concentram no comportamento, nas reações, mas nós esquecemos que a origem desses comportamentos, essa parte mais externa que nós chamamos de frutos, considerando a árvore das competências, essa parte mais externa dos comportamentos, das reações, elas são originadas em um aspecto mais profundo que nós poderíamos chamar desse campo dos ramos e das folhas, que seriam então os conhecimentos, as habilidades que nós podemos desenvolver, as atitudes e os relacionamentos das pessoas, mas mesmo esses, eles têm um fundamento em uma dimensão mais profunda do indivíduo, que nós podemos chamar do tronco das competências, que tem a ver com os traços de caráter, as crenças inconscientes e a vocação, ou seja, aquilo que o sujeito se propõe na vida. Mas se um programa de coaching ele não leva o seu cliente a observar e a tangenciar os aspectos mais profundos do comportamento e da atitude, que estão no campo das raízes, ou seja, do caráter, dos motivos e do sistema de crenças e valores que move o indivíduo, dificilmente nós vamos ter uma mudança efetiva e duradoura nos comportamentos, nas reações e até nos projetos de vida. O nosso curso, nós procuramos ensinar você como aproveitar, inclusive as técnicas que você já conhece, mas como fazer com que elas possam tangenciar essas dimensões mais profundas no indivíduo. A maioria dos programas de coaching, da formação e das técnicas ensinadas procuram estimular ou o QI, o coeficiente de inteligência, ou o QE, o coeficiente de inteligência emocional, mas nós estamos focados num outro nível de inteligência, o que nós chamamos de inteligência espiritual. Dentro da nossa nova visão de homem, enquanto o indivíduo não é levado a desenvolver esse nível de inteligência espiritual, ele não consegue fazer mudanças efetivas na sua vida, seja profissional, seja pessoal. E por inteligência espiritual, depois você vai ver nas nossas aulas, nós não entendemos qualquer ligação com a questão religiosa ou a questão espiritual, como as religiões costumam trabalhar. A questão espiritual e da inteligência espiritual, no nosso conceito de inteligência espiritual, é a capacidade do indivíduo de se fazer questões, de se perguntar sobre o sentido das coisas que ele efetivamente faz, que ele deseja e como que ele quer. Então, levar o seu cliente a esse tipo de questionamento produz efetivamente uma superação de bloqueios, um alcance de resultados e faz com que seu trabalho de coach seja muito mais eficaz junto ao seu cliente. Uma outra coisa que nós focalizamos no nosso curso em relação a essa possibilidade de mudança de comportamento é que só há de fato uma mudança de comportamento se nós conseguirmos levar à consciência do nosso cliente a motivação, ou seja, o motivo para a ação. Somente quando há um motivo e uma consciência do motivo para a ação é que de fato é capaz de se fazer uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento é que vai fazer com que haja, às vezes, uma definição, uma redefinição dos motivos. Ou seja, o que nós estamos buscando em última análise com aquele comportamento. Então, eu estou convidando você a acessar a nossa página do curso de coaching. Você vai ver ali o programa e você vai poder, inclusive, assistir gratuitamente a primeira aula, onde você vai poder, então, aprender sobre o que é coaching, o que é o coaching para a transformação de competências e o que torna um programa de coaching efetivo. São os primeiros conceitos do nosso curso que você já vai poder gratuitamente acessar e poder ter uma ideia do tipo de abordagem e se é esse tipo de abordagem que interessa você para não só no conteúdo teórico, mas depois aprendendo as técnicas e as práticas, poder incluir isso no seu trabalho profissional como coaching.
De um modo geral, uma das ênfases e das tônicas do nosso trabalho é começar a partir de uma prática tradicional de formação do coaching ou do trabalho de coaching que os profissionais realizam, das perguntas de por que trabalho, por que eu estudo, por que eu me relaciono, ao invés de levar essas questões do porquê, que levam a explicações até razoáveis do porquê nós fazemos as coisas na vida. O nosso objetivo é levar o nosso cliente e levar você como aluno a um outro tipo de pergunta. Ao invés de por quê, nós estamos dispostos a perguntar a você para que você estuda, para que você se relaciona. Quando nós substituímos o porquê das explicações do para quê, nós estamos ajudando a você como aluno e aos seus clientes depois no trabalho de coaching que você vai desenvolver a estar buscando qual é o propósito daquilo que nós fazemos na nossa vida pessoal ou profissional. Esse é um convite para você entrar nessa jornada de num processo de transformação também da sua vida pessoal e profissional. Se você então tem interesse nesse curso, entre em contato conosco, entre no site, verifique o programa detalhado do nosso curso e entre em contato conosco. A nossa equipe vai estar disponível para poder responder a você qualquer tipo de questão, de orientação ou de informação que você deseje. Até então, o nosso próximo encontro.